Bom dia, turminha. Bom dia, famílias. Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, iniciaremos o conteúdo recursos naturais. O que vem a ser um recurso natural? São elementos que fazem com que qualquer ser vivo se mantenha vivo nesse planeta Terra, né? E um dos recursos naturais que veremos no conteúdo de hoje é a água. E qual é a água que faria bem para nós, seres humanos? Será que seria qualquer água? A água do mar nós podemos beber? Que tipo de água? O ser humano, ele precisa da água potável, tá bom, turminha? Quais são as características da água potável? Uma delas, a ausência de impurezas. A água, ela não pode ter sujeira, né? Então, ela tem que ser pura. Outra característica seria a presença dos sais minerais. Uma água potável também tem que ter ausência de micro-organismo. Não pode ter micróbios na água, né? E a quarta característica seria a presença de flúor, que faria bem para nossos dentes, né? O tratamento da água envolve diversas etapas. São elas. A primeira delas é a captação, né, pessoal? Inicialmente, a água é captada de um rio, lago ou represa, por exemplo, por meio de uma adutora, um conjunto de tubos, né? Que traz a água para um tanque na estação de tratamento. Ao chegar à estação de tratamento, a água passa por grandes grades, que impede que os materiais grandes continuem na água como os animais mortos. Coagulação. A água que está armazenada no tanque recebe a adição de um sal chamado sulfato de alumínio ou sulfato férrico. Esses compostos formam uma substância gelatinosa que favorece a formação de flocos, junção das impurezas na substância gelatinosa. Então, pessoal, esse processo de coagulação é para que todas as impurezas se juntem em flocos, tá? E cada vez eles vão conseguindo separar melhor a sujeira da água, ela vai ficando mais pura, tá bom? Além deles adicionarem o cloro, o flúor, então eles vão adicionando outras coisas para que cada vez mais a sujeira se afaste da água, tá bom? Floculação. Nessa etapa, a água é direcionada para outro tanque, onde será adicionado um polímero, que favorecerá que os flocos formados na etapa anterior se juntem e formem flocos ainda maiores e pesados, tá bom? Então, ao ser adicionado o polímero, os flocos de coagulação vão ficando maiores, né? É como se fosse um floco de uma grande sujeira, né? São grandes flocos de sujeira que vai se juntando e separando da água. Decantação. Após a floculação, a água é direcionada para um novo tanque, onde ela permanecerá em repouso para que os flocos formados sejam decantados para o fundo do tanque, haja vista que eles são mais densos que a água. Então, pessoal, nesse processo a sujeira desce todinha para o fundo do reservatório, né? Nessa etapa é adicionada a água hidróxido de cálcio para diminuir a acidez do meio. Armazenamento. Por fim, a água é armazenada em um reservatório e distribuído para todas as residências. E aqui, pessoal, nessa imagem, aqui você consegue ter uma visão geral do que acontece para a água ficar limpa, né? Então, ela está no rio, ela é suja, ela vem de represas, né? Então, aqui depois ela é bombeada, aí passa por aquele processo de floculação, decantação, filtração.
e aí é adicionado carvão, areia, cascalho, ela passa por cima de tudo isso até ficar limpinha, tá bom? E aí é adicionado o cálcio, o flúor, o cloro no final do processo, né? E depois ela fica nesse reservatório. E do reservatório ela é encanada, vai pelos canos até chegar à nossa casa, tá bom? E esse processo de filtragem segue mais ou menos o parâmetro do filtro que tem na nossa casa, tá bom? Agora que você já compreendeu o processo que a água passa para se tornar potável, nós vamos para a página 110, tá bom? Então acompanhe comigo, ó. Atividade 6, recursos naturais, água. Trilha de conhecimentos. Nessa atividade vamos estudar os recursos naturais, água e ar. No nosso dia a dia, a água presente nos bebedouros da escola, nos banheiros, na cozinha e em outros locais. Você pode perceber também a questão do acesso e o consumo de água em sua casa, em sua rua, no seu bairro e na cidade de São Paulo. A água não aparece apenas nas torneiras. Ela também pode ser encontrada nos rios, nas nuvens, na atmosfera, na terra. Então, como eu mostrei anteriormente, pessoal, a água potável, que é aquela que a gente pode beber, passa por todos aqueles processos que a Pro demonstrou aí antes para vocês, até chegar na nossa torneira, né? Ela não surge do nada, então é feito todo um tratamento para que a gente possa beber essa água. E mesmo assim, quando chega em casa, ela atravessa as sujeiras dos canos, a gente tem que ferver ou filtrar para ser consumida, tá bom? Então, na atividade da página 111, está escrito assim: vamos descobrir. Após observar as imagens, responda. Quais imagens que ele está se referindo? A da página 110, né? Da página anterior. Nós vemos a imagem de uma menininha escovando os dentes, de uma pessoa lavando as mãos, de uma senhora cozinhando, lavando legume, né? E as pessoas aproveitando a água de uma piscina, né? Então, na 111, após observar essas imagens, você vai responder. Letra A. Quais são os usos da água que apareceram nas imagens? Letra B. Como você utiliza a água no seu dia a dia? São atividades simples, né, pessoal? Então, você vai dar um parâmetro para a Pro aqui nessa atividade de como você usa, tá bom? Na verdade, o nosso uso deve ser sem desperdício, né? Então, você vai narrar aqui como é que a água é utilizada na sua casa. Como é que vocês usam? A torneira fica ligada o tempo todo? Vocês lavam em água corrente as coisas, que é importante, né, para alimento? Como que é feito? Você vai explicar para a Pro aqui nesse parágrafo, tá bom? Na letra C, de onde vem a água que é utilizada pelas pessoas? Então, você vai explicar mais ou menos aquele processo que a Pro mostrou anteriormente para vocês, tá? Com poucas palavras, tá? Resumido. Eu sei que a ideia é bem grande, né? Mas vocês vão falar do jeitinho de vocês. E a letra D, a água pode ser reaproveitada? De que forma? Então, você vai falar aqui para a Pro. Como é que a gente pode reaproveitar uma água que você usou? Aí você vai escrever as suas ideias de como reaproveitar a água em casa, nesse espaço. Então, por hoje eu vou ficando por aqui. E a Pro deixou também um joguinho para vocês, tá? De ciências. Então, até a próxima videoaula.